O Diego. Keitiane foi transferida. Está agora no campus Imperatriz. Realmente o nome dela não aparece lá não, Diego. Ele está no CLES 1, mas não aparece no diário. Até estranhei. Mas que bom que você avisou, que aí eu já tiro o nome dela de lá. E aí eu fico menos preocupado. É uma a menos para se preocupar, né? E aí, Sara, bom dia. Deixa-me só colocar minha mesa digitalizadora bem aqui. Esqueci de colocar. Vamos lá. E quem passou, né? Eu não falei. Quem passou, parabéns, tá? Continuem assim, que no final tudo vai dar certo. Vamos lá. Conectei aqui. Simbora então. Deixa eu projetar aqui a nossa aula de hoje. Vamos lá. Ok, projetado então. Ana Paula, bom dia. Relaxa. Eu me atrasei também, então nós devemos desculpa aos outros também, que eu cheguei um pouquinho atrasada, Ana. Beleza, vamos lá então. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 3, a continuação dele, e aí fala sobre propriedades físicas da propagação ondulatória. Ainda estamos falando sobre ondas, tá? Então, tudo indica que esse nosso terceiro bimestre, que nós estamos no terceiro agora, será basicamente sobre ondas. E aí o quarto a gente faz com óptica, e aí fecha para nós, tá? Então, vamos lá. Assim como uma onda unidimensional, tá? A onda bidimensional, ela também tem algumas características que são observadas nela, alguns fenômenos, tá? No caso, a velocidade, vale destacar nela, a frequência e o comprimento de onda. Daquela nossa formulazinha, V é igual a lambda vezes F. Tá? E aí, nesse caso, ela possui também algumas propriedades fisiológicas. A frequência de uma onda, ela está intimamente ligada à altura. Então, quando a gente escuta um som muito alto, entre aspas, a gente fala, baixa esse som, baixa o volume do som. Ali é um termo errado que a gente usa no dia a dia. Baixar o som, diminuir o volume do som, não é a mesma coisa que baixar a altura do som, tá? A altura está intimamente ligada com a frequência. Então, quando eu falo em altura, na verdade, eu estou me relacionando com a característica dela chamada de frequência, tá? De sorte que frequência. Eu tenho aqui no meu lado esquerdo um espectro de frequência, por exemplo, ó, aqui nós temos a audição humana, nesse amarelinho, tá? Onde a audição humana, ela vai desde 20 Hz, deixa eu me escrever aqui embaixo, 20 Hz, 20 Hz, até 20 mil Hz. 20 mil Hz, tá? Qualquer som com a frequência diferente disso, no caso menor que 20 Hz ou maior que 20 mil, eu não consigo ouvir. Tá? Então, nesse caso, geralmente aqueles apitos que se usa com um cachorro, né? Que incomoda pra caramba o cachorro, ele é uma frequência menor que 20 Hz, 17, por exemplo. E aí o cachorro consegue ouvir, mas nós não, então não incomoda a gente. Da mesma forma também que uma onda de micro-ondas, ou uma ultrassom, na verdade, né? Imagine uma ultrassom que ela é maior do que 20 mil Hz, que é utilizado para formar imagem, né? Maior do que 20 mil Hz. Na verdade, o símbolo de maior é assim. Não vou estar incomodado com essa ultrassom. Ela lá existe, mas eu não consigo ouvir, porque ela é maior do que a onda que eu consigo ouvir, tá? E aí nós temos aí uns outros animais que conseguem ouvir ondas maiores, como o camundongo, o morcego consegue ouvir ondas superior a isso. Existem alguns aparelhozinhos que a gente utiliza para dispersar, geralmente ratos, que ele utiliza através de ondas. Ele se liga ele na tomada, ele vai emitir um som, e esse som vai incomodar os morcegos e basicamente os ratos, que incomodam muito, né? E aí esses ratos, eles fogem daquele ambiente, da sua casa, pelo incômodo do som, que é muito alto. E aí, quando eu falo muito alto, a frequência é muito elevada. E aí a gente não é incomodado porque a gente não consegue ouvir.
Então, nesse caso, tem que ter uma forma de dispersar o rato, além de gatos, né? Com o aparelhozinho de repelente, na verdade. É um repelente de ratos, que ele usa através da uma ultrassom, uma som tão elevada, mas tão elevada, que incomoda ele, tá? E aí nós temos uma situação, quando eu falo que é uma altura considerável, no caso, uma maior frequência, eu estou me referindo a um som agudo. Um som que tem uma frequência elevada, que é alto, tem uma altura elevada, ele é bem agudo. Geralmente o som produzido, ele é mais agudo do que o dos homens. Porque as cordas vocais das mulheres, elas vibram mais, tá? Nesse caso, sendo uma frequência maior, ele é mais agudo. Por outro lado, uma frequência menor, eu vou estar relacionando a um som mais grave, geralmente a voz dos homens, né? Os homens têm as suas cordas vocais com uma vibração menor do que a das mulheres. Nesse caso, eu tenho um som com frequência menor e automaticamente um som grave. Som grave, menor frequência, som agudo, maior frequência. Falamos da frequência, agora vamos para a velocidade, né? Nós vimos nas aulas anteriores que tem como calcular a velocidade levando em consideração a força aplicada numa corda e a densidade linear dessa corda. No caso, a força é F e a densidade linear vai ser μ. Tá? Porém, eu posso também calcular essa força baseado no meio que a envolve, se não for uma corda, por exemplo, né? Para o ar e os gases, em geral, essa expressão assume a forma Bzão, né? Sobre Rho, aqui no caso é a letra grega Rho, e ela significa densidade do ar. Enquanto que B, deixa eu colocar aqui densidade, enquanto B, ele significa módulo de elasticidade, tá? É o módulo de elasticidade volumado meio, no caso do ar, da água e assim por diante, tá? Tanto é que a velocidade do som na água e no ar são diferentes, porque a gente vai medir essa densidade dela e também medir o módulo desse meio, tá? Geralmente na água, o som, ele tem uma velocidade maior. Embora a densidade dela aumente, mas esse módulo também aumenta muito mais em proporção diferente do que a densidade. Daí, eu tenho uma velocidade maior. Esse módulo de elasticidade, ele é medido em unidade, tá? Faltou aqui um D, unidade de pressão, Pascal. E por último, nós temos aí a intensidade e nível de intensidade, ok? As ondas sonoras originárias da fonte F se propagam em frente de ondas. Nós podemos observar aqui uma fonte F, e aqui eu tenho em cada superfície esférica uma área que ela passa por essa superfície esférica. De sorte, quanto mais aumenta a área, maior vai ser a superfície, né? Mais distante é a superfície. E eu vou calcular essa intensidade sonora, tá? Média, o mzinho aqui, pegando o tanto de energia que passa por essa área, tá? Já que uma onda, ela transporta energia, dividido pelo tempo que ela demora para fazer isso, passar por aquela área, vezes a área que ela passa, tá? Então, se ela passa num tempo de 1 segundo, numa área de meio metro, eu vou pegar essa energia e dividir 1 vezes 0,5, e aí automaticamente eu vou encontrar a minha intensidade sonora média, tá? Delta E, a energia, delta T, o tempo, delta S, a minha área de superfície, tá? Isso tudo para calcular a minha intensidade sonora. Só que aí eu posso também reescrever essa fórmula através da potência. Por quê? Eu sei que potência, lá do primeiro ano, é igual a energia, né, trabalho, energia, sobre o tempo. Então, como eu tinha a fórmula, vou colocar aqui do ladinho a fórmula anterior. Como eu tinha a fórmula média, é dado em energia sobre o tempo, tá lá no slide anterior, tá? Vezes delta S, eu vou trocar então isso aqui, ó, delta E, energia, sobre o tempo, apenas pelo que está aqui, ó, pela potência. É a mesma coisa que potência. Quando eu faço isso,
fica potência dividido por ΔS. ΔS, lembrando que é a minha área. Então, tá aqui, ó. A minha intensidade média será, então, igual à potência, né? Eu coloquei só um P, mas é variação da potência, né? Sobre ΔS. É a mesma fórmula anterior, só que agora dada em unidade de potência. Como que eu utilizo ela? Quando ele me fornecer potência. Quando ele me fornecer energia, eu vou utilizar essa da esquerda que está no slide anterior, né? Essa aqui. Beleza? Por último, quando eu não estiver calculando potência média, mas só potência normal, sem ser média, só em um ponto qualquer, né? Quando isso for constante, que a gente sabe que média é quando eu pego dois ou mais números, né? Digamos que eu quero a média entre 8 e 7. Eu somo os dois e divido por 2, né? Vai dar 15 dividido por 2, 7,5. Só que se esses valores forem constantes, por exemplo, 8 no primeiro caso e 8 no segundo caso, não precisa fazer média. Porque quando eu faço 8 mais 8, 16, dividido por 2, 8. Então, quando isso aqui é constante, aí eu não preciso trabalhar mais com média. Esse mzinho aqui vai sumir. E aí eu vou trabalhar apenas com o P, porque são iguais. Não interessa qual P que eu pegue. Qualquer P, qualquer potência que eu pegue, vai ser a mesma, porque são iguais. Então, P sobre ΔS. Tá? Então, vai ser potência sobre ΔS quando eu tenho uma potência, tá aqui, ó, constante. Na verdade, é uma fórmula só que a gente pode transformar em 3 fórmulas, mas no fundo, é só uma fórmula. E a unidade de medida é dada em watts por metros quadrados, tá? Só que essa intensidade emitida por uma fonte, tá? O som, uma caixa de som qualquer, né? Ela emite um som com determinada intensidade. Essa intensidade, ela é entendida pelos nossos ouvidos de forma diferente. Ela faz uma redução desse valor. Para determinar a frequência, se a intensidade do som emitido torna-se 10 vezes maior, que é o caso, a nossa sensação auditiva é, em média, apenas 2 vezes, tá? Então, o som sai com um valor qualquer lá de 100. Eu vou escutar, no caso, a minha sensação no meu ouvido auditivo vai ser apenas de 2, tá? Vai ser de 2 vezes maior. Por essa razão, define-se uma nova grandeza, tá? Relacionada ao que eu escuto, ao que eu sinto, a intensidade sonora, mais voltada ao meu ouvido, voltada ao ser humano. Então, eu tenho o que foi emitido lá. Bom dia, Ana Clara. Deixa eu avisar para a Ana Clara bem aqui, rapidão, que tem uma prova esperando lá, tá? Só um instante. Quem? Oi, Ana. Oi, Ana Clara. Quem está? Só um instante. De recuperação. Pode fazer. Deve. Em vez de colocar pode, colocar deve. Deve fazer a recuperação e recuperação agora. Eu já postei. Pronto, mandei o recado para ela aqui escrito. Estava no outro computador, por isso que eu saí de cena, tá? Então, nesse caso, agora eu vou medir a intensidade sonora de acordo com a minha sensação auditiva. E aí nós vamos utilizar uma outra grandeza, chamada de nível de intensidade. Ó, a intensidade sonora está relacionada com o emissor, com a fonte, com a caixa de som. No caso, o nível de intensidade está relacionado ao que eu escuto, à minha sensação auditiva. Chama-se nível de intensidade a intensidade sonora média percebida, tá? Ou detectada pelo sistema auditivo humano. O nível de intensidade, representado pela letra beta, letra grega beta, tá aqui, ele é dado pegando 10 vezes logaritmo de I sobre I0, tá? Esse logaritmo, vocês vão lembrar agora, melhor do que eu, vocês estão mais fresco o assunto para vocês. Quando você estuda logaritmo que não aparece nada, subentende-se que a base é 10. Então, nesse caso, o logaritmo na base 10, tá?
E a unidade de medida desse nível de intensidade é dado como sendo decibel, ou decibéis, indicado por dB, tá? Dzinho, Bzinho. Geralmente, quando a fiscalização ambiental ela chega num ambiente que foi denunciado que o som está alto, eles medem o nível de decibéis. Tá? E aí, se estiver acima de um determinado nível, não sei exatamente aqui agora, mas parece-me que acima de 80, 90, eles vão multar a pessoa e pedir para baixar o som. Ou, às vezes, só pede para baixar o som, mas não chega a multar, né? Não chega chegando de imediato. E aí pede uma vez. Se for denunciado de novo, na segunda é complicado já. Mas eles vão sempre medir o nível de decibéis, tá? Esse I0, que é a intensidade zero padrão, ela é indicada como sendo a intensidade sonora mínima percebida pelo ser humano e ela tem um valor. Ela vale 1 vezes 10 elevado a menos 12, ó. Então, sempre eu vou comparar com ela. Na verdade, eu vou estar sempre comparando o nível de intensidade que está na minha casa, né, no ambiente que eu estou, que é o I, dividir pela intensidade padrão, a mínima, que no caso é 1, 10 a menos 12, e aí eu tiro o logaritmo dela na base, 10, tá? Isso para a frequência de 100.000 Hz, mas geralmente eu vou utilizar esse mesmo valor. Aqui nós temos alguns níveis, só para a gente ter uma noção do que quer dizer esse nível de intensidade sonora. Nós temos aqui abaixo ó, o limiar, que é 0, então a partir de 0 eu já começar a subir um pouquinho, já começo a ouvir, limiar da audição. E aqui eu tenho o limiar da dor. O limiar da dor é 120, então, geralmente, quando a pessoa é multada, não chega nesse limiar da dor, antes de chegar já é multado, né? Então aqui já é onde o teu ouvido começa a doer. Começa a ser incomodado, no caso, o limiar da dor. Para ter uma noção, um carro ligado, cadê um carro silencioso ligado? Ele emite um som com um nível de aproximadamente 50 decibéis, tá? E mais, basicamente são esses. O cortador de grama é 100, o mosquito, tem uns mosquitos que a noite é maior que isso, na verdade. A gente fala só 40, mas tem uns que agonia a paciência que eu acho que vai mais que isso. Beleza? Então, aqui só para ter uma noção do que seria esse nível de intensidade sonora. E aí, na sequência, nós temos os nossos exemplos, sempre trazendo exemplos para a gente poder fixar o nosso conteúdo, tá? Só um instante aqui, só ver o negócio. Calita. Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Ó. Olha o que diz para nós. Sabe-se que a temperatura de 0 graus Celsius e a pressão normal de P igual a 2 vezes 10 elevado a 5 Pascal, PA, né? Um determinado meio tem intensidade ρ. O ρ, no caso, é a densidade. Eu falei intensidade, né? Ele tem densidade, viu? De 2,6 kg por metros cúbicos. E módulo de elasticidade volumar B igual a 2,8, 10 elevado a 5. Pergunta-se, né? Determine a velocidade do som nesse meio, nessas condições. Isso aqui é moleza. Primeiramente, eu vou colher os dados, né? Eu tenho a temperatura que é de 0 grau, nem vou precisar dela. Eu tenho a minha pressão, que é 2 vezes 10 elevado a 5, não vou utilizar. Eu tenho o ρ, que é a densidade, que é 2,6, e eu tenho o B, que é igual a 2,8, 10 elevado a 5 Pascal. Como eu quero a velocidade, ó, velocidade é igual a B sobre ρ, um Pzinho, né? E vai ser igual a 2,8, 10 elevado a 5, que é o B, sobre 2,6. Dividindo 2,8 por 2,6, eu encontro 1,077. Geralmente, quando eu trabalho com potência, com radiciação, é interessante esse expoente aqui, ó, 10 elevado a 5, ele ser um múltiplo do número que está aqui dentro, do índice, que é 2, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 10 elevado a 5 e vou transformar na seguinte forma, ó, 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa, ó, 4 mais 1, 5. Esse 10 elevado a 1 multiplica o 1,077, que fica 10,77. E aí eu repito 10 elevado a 4. Tiro então a raiz de 10,77, eu encontro 3,28. Esse 10 elevado a 4 conserva a base 10,
e divide 4 por 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o resultado vai ser 3,2810 elevado a 2, ou eu posso agora, no final, assim já está certo, tá? Eu posso transformar esse 10 elevado a 2 a 10 vezes 10, que é 100. 100 vezes 3,28, 328 metros por segundo. Então, nesse meio, tá, é considerado aqui, a velocidade do som vai ser igual a 328 metros por segundo. Ok? Pronto, vamos passar para o próximo. Segundo, tomar aqui uma água. Simbora. Uma fonte sonora pontual emite um som com potência constante, P igual a 20 watts, tá? 20 watts de potência. Vamos anotar isso aqui? P igual a... Deixa eu só consertar, né? Essa aqui era para ser 80, eu mudei. Eu fiz com 20, depois eu quis mudar. Deixa eu mudar aqui para 80. 80 watts. Suponha que o som se propague uniformemente em todas as direções. Determine a intensidade desse som a 4 metros da fonte, tá? Então, eu vou calcular o valor de I a 4 metros da fonte. Voltei aqui. Letra A, 4 metros, né? Eu tenho, na verdade, como ele é em várias direções, imagine a situação que eu tenho, por exemplo, uma esfera, tá? Em todas as direções. E aí eu tenho aqui um raio. Esse raio vai valer 4 metros. E a pergunta é, qual vai ser a potência nessa distância de 4 metros? Vamos ver? Ó, a área, vou calcular a área da superfície, no caso esférica, tá? Então vamos lá. Eu tenho que intensidade é igual a P, onde P é potência, sobre a área, variação da área. O P eu tenho, vale 80, mas a área eu não tenho, de uma esfera. Vou então calcular a área da esfera. Como é que calcular a área da esfera? A área da esfera vai ser dada por 4π vezes r ao quadrado. A área da esfera vai ser igual a 4. Quem é o π? O π é 3,14, tá? 3,14. Quem que é o r nesse caso? 4 ao quadrado. Então vamos lá, 4 vezes 3,14, 4 ao quadrado, 16. Vezes 16. Eu vou ter o valor de 20,96 metros ao quadrado. Então agora eu venho aqui para baixo, ó. 80 dividido por 20,96. A minha intensidade vai ser igual a 0,4 watts por metro. Aqui faltou um 2 quadrado, tá? Então, assim, uma distância de 4 metros eu tenho essa intensidade. A pergunta é, e numa distância maior, no caso 40 metros, 10 vezes maior, a intensidade vai ser maior ou menor? Ou seja, trocando em miúdos, o som que eu vou escutar próximo da fonte, por exemplo, tem um som na sala da sua casa e você está na mesma sala. Aquele som na mesma sala, ele é maior, ou se você for para o quintal, no caso mais distante, ele vai ser maior ou menor? Nesse caso, na nossa prática, no dia a dia, a gente percebe que quanto mais distante, menor vai ser o que eu escuto no som, né? Ou a intensidade que eu escuto desse som. Nós vamos então calcular isso para verificar se realmente bate. Se a distância aumentando para 40, esse som de fato permanece menor. Vamos lá então para a letra B. Olha, a área que eu quero é a mesma coisa, 4πr, porém agora o R vai mudar. O R vai ser igual a 40. 40. Então eu tenho 40 ao quadrado é 1.600. 1.600 vezes 3,14 vezes 4. Eu vou encontrar 20.096. Eu vou então para a fórmula da intensidade. Intensidade é igual a 80 dividido para 20.096. Ao dividir, eu vou encontrar 0,004 watts por metro quadrado, tá? Então, perceba que a intensidade diminuiu, mas é óbvio, né? Claro que teria que diminuir, porque eu estou mais distante, né? Então, bate com o que a gente pensou no nosso dia a dia, tá? Nesse caso, ela realmente diminui. Tá? Então, está de acordo com o que a gente pensou. Terceiro exemplo. Vamos lá. Agora uma de decibéis, tá? De nível.
Vamos lá. De acordo com a tabela, níveis de intensidade sonora, que a gente mostrou nesses slides, o nível de intensidade mínimo é 0 decibéis, o decibel. O nível de ruído no interior de um carro silencioso é 50, nós vimos isso, eu circulei lá. E o limiar da audição, nível sonoro que provoca dor e pode danificar a orelha, o ouvido, né, é 120 decibéis. Qual a intensidade sonora correspondente a cada um desses níveis, tá, de intensidade? Eu tenho um nível, quero calcular a intensidade, ou seja, analisando o nível, qual que é a potência, né, a intensidade do som que vai sair da minha caixa, né? Porque aí mesmo, digamos que eu não tenha um medidor de nível, mas eu sei que a caixa ela produz um som com X de intensidade. Como que isso vai chegar até meu ouvido? Aí eu vou calcular. Vamos fazer o processo inverso. Em vez de calcular o nível, vamos calcular a intensidade. Mas a fórmula vai ser a mesma. Então ele me deu o quê? Eu sei que tenho a intensidade mínima, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12. E, inicialmente, eu vou chamar assim de letra A, eu teria que calcular o beta igual a 0, o beta igual a 50 e o beta igual a 120. A partir desse beta, achar as intensidades. Simbora, então? Olha, para beta igual a 0, como é que eu faço? Vou pegar a fórmula do beta, onde eu sei que beta é igual a 10 vezes logaritmos de I sobre I0 na base 10. O I0 eu tenho, o I vai ser o valor que eu quero calcular no meu ambiente. Simbora, então. Isso implica dizer que vou colocar 0 no lugar do beta. 0, tá aqui, ó, 0. Igual, o 10 é 10 mesmo. Log é log. Opa. O I, eu repeti, vou colocar no finalzinho e vou encontrar o valor desse I, normal. Então, vamos lá. Feito isso, eu percebo que 0 igual a 10. Esse 10 está multiplicando o log. Então, eu posso passar o 10 para antes da igualdade, dividindo, ó, sobre 10. Ele vem dividindo, vamos lá? Ele vindo dividindo aqui, ó, 0 dividido por 10 continua sendo 0. E aí ele desapareceu daqui, ó. O 10 desapareceu porque ele dividiu 0. Ficou somente o log de I sobre I0. E aí, como é que eu faço aqui agora? Ó, eu só tenho um logaritmo, como é que eu trabalho com esse logaritmo? Vamos só lembrar aqui embaixo, quando eu tenho, ó, log de, vamos colocar o número qualquer aqui, ó. Vamos colocar aqui 8, aqui vamos colocar 2, a base 2 e aqui x. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Lá no primeiro ano, vocês viram isso aqui com um professor de matemática. Eu vou pegar esse número que é a base, que no caso é o 2, e ele vai virar base de uma potenciação, tá? Ficando assim, ó. 2 elevado a x, ó, o 2 vai para baixo, vira a base, e o x vira expoente, tá? Depois da igualdade. Igual a 8, tá? 2 elevado a x igual a 8. É assim que se resolve o logaritmo. Aí vocês vão colocar o 8 na mesma base, né? Ficaria assim, ó, 2 elevado a x, o 8 é 2 elevado a 3, né? E aí, como 2 é igual a 2, então x é igual a 3. É assim que a gente resolve o logaritmo. Valendo lembrar que eu tenho que fazer esse movimento, 2 elevado a x. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui tem 10, ó. Tem um 10 aqui, ó. Então, esse 10 vai virar a base do expoente 0, ficando 10 elevado a 0. Isso é igual a I sobre I0. Quem é I0? I0 é 1, 10 é menos 12. Tá aqui. Coloquei já. Só que quanto que é 10 elevado a 0? É 1. É 1. Então, aqui vai virar 1. E 1 vezes 1, 10 elevado a menos 12 é o próprio 1, 10 elevado a menos 12, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 10 elevado a menos 12 igual a I, watts por metro, tá? Ok? Esse watts por metro normalmente é ao quadrado, eu esqueci em todos eles aqui. Ó. Então, para 0 eu consegui já, morreu. Ah, os outros eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou passar aqui uma linha para não misturar as coisas. Eu vou apagar esse cálculo que eu fiz aqui, manualmente, para não atrapalhar. Acho que eu vou precisar desse espaço aqui.
Agora vamos para o B igual a 50. Para B, não, desculpe. Beta, né? Beta igual a 50. Eu vou ter beta igual a 10, mesma coisa, log de I sobre I0. O beta, eu vou substituir por 50. 50 é igual a 10, log de I, 0. Vamos trazer esse 50 para cá, o 10 para cá, desculpem. Vai ficar 50 dividido por 10 é igual a 5. Tá aqui, ó. E aí o 10 some, logaritmo de I. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui tem a base 10, vai ficar 10 elevado a 5. Explica dizer que 10 elevado a 5 é igual a I sobre o I0 vale 1, 10 elevado a menos 2. Tá? Eu faço aqui cruz credo, ó. 1 vezes I é I. É I. 1 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 5. Conserva a base 10, tá? E somos expoente, ficando 5 menos 12. 5 menos 12 é menos 7 watts por metro quadrado. Por último, vamos passar uma linha aí para separar, não misturar muitas coisas. Vamos fazer agora para beta igual a 120. Coloquei 50 aqui, mas é mentira. Ó. Errei aqui. Aqui vai ser 120. Então, tenho beta igual a 10, logaritmo de I sobre 0. Botei 120 no lugar do beta, igual a 10 log de I sobre 0. Esse 10, novamente, o mesmo movimento, ele vem dividindo, fica 12. Então, eu tenho lá, ó, 12 igual ao log de I sobre I0. Aqui tem a base 10, vai ficar 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 igual a I sobre 1, 10 elevado a menos 12. Bota 1 aqui embaixo, 1 vezes I, faz cruz credo, né? É igual a I, 1 vezes 10 elevado a menos 12, vezes 10 elevado a 12 positivo, conserva a base 10 e soma, né? Menos 12 mais 12 é igual a 0. 10 elevado a 0 é 1, não precisa colocar. Resultou para mim apenas 1 watts por metro quadrado. E aí acabou minha conta. Tá? O que nós tínhamos para hoje era isso. Vou já colocar em anexo uma atividade para entregar segunda-feira e coloco também esse material, tá? Com uma mudançazinha desses 2 errozinhos que eu cometi lá, eu vou alterar no próximo slide, tá? Professor, desculpe, mas eu protesto. Diga aí. Deixa eu protestar aqui, porque já estamos lotados de atividade que... eu também protesto. Segunda, tipo, são mais de 5 atividades para ser entregue na segunda. Tem gente aí que não tá nem acumulando, já tá com 7 atividades para fazer. Eu posso colocar ela para entregar na quinta. Para mim tá tudo bem. Melhor, né? Pois eu coloco para quinta, então. Já é uma ajuda, professor, porque atividade a gente tem de sobra. E também para vocês estar fechando o bimestre também, né? É complicado para vocês também. É complicado, professor. Professor, não sei o que é isso. A gente fecha o bimestre, 2 dias depois a gente já tem que fechar um outro bimestre já. Atividade, tarefa, seminário, é uma coisa que nunca acaba. Aqui. No nosso caso, nós fechamos o bimestre dia 17, foi segunda-feira, né? Passada, 17, foi. 17, hoje é o quê? 24? Não, foi quinta-feira, né? 17? Não, foi 14, foi segunda-feira. Mas aí sempre parece-me que o setor pedagógico pediu pra gente uma lista de quem não estava fazendo tarefa, né? E aí nós passamos, aí acho que complicou ainda mais, para quem estava pendente, não é o caso de vocês. Pois né? é, eu acho que eles estão querendo fazer o teste, assim, mas o teste tá vindo tudo ao mesmo tempo, né? Aham. Tá vindo até com quem mantém tudo em dias, né, no caso. Quem tá em dia, no caso, não vai ter complicação. Mas quem não tá, aí, geralmente, complica um pouquinho para ele. Mas eu mudo, tá? Eu boto para quinta-feira, então. Belezinha? Certinho. Beleza. Opa, nem notei. Filipão, tá tudo certo por aí também, Felipe? Beleza. Certo, eu vou fazer a chamada, então, liberar vocês. Na aula de hoje, deu para entender direitinho? Deu sim. Beleza. Qualquer coisa vocês me chamam. Alguém colocou alguma mensagem que eu não consegui ler. Vou usar com mais rápido. Vou fazer de tarde. Beleza. Ana Clara. Ela, sobre a prova, acho que ela tá falando da recuperação. Então, vamos lá. Quem eu for chamando, aquele velho esquema, vai saindo, e aí já vai sendo computado aqui. Deixa eu ver aqui, pá. Depende qual é a língua, moço, porque a matemática ela tem uma língua própria, matemática, física, né? Mas o grande lance
Seguindo o caso, assistindo as aulas passo a passo, qualquer coisa me chama, moço. Qualquer coisa me chama, Maxel. Que aí eu vejo direitinho contigo. Beleza? Vamos lá. Ana Clara. Manda ela colocar presente. Qualquer coisa eu vou lhe perturbar. Pode perturbar, viu, Sara? Pode chamar à vontade. Ó. Enquanto a Ana Clara responde, vamos lá. Ana Paula. Olá, professor, estou aqui presente. Ana Clara respondeu. Beleza, não. Obrigadão por tudo, garoto. Até mais, né? Ana Clara respondeu aqui. Ana Paula, bom. Antônio Bezerra. Oi, professor, bom dia. Mais, Ana Clara, cadê E Antônio? obrigado pela compreensão da... Bom dia, Antônio. Até mais. Né? Olá, professor. Beleza não sei pura, se ficou garoto. meu Tamo nome na junto. chamada, porque a minha internet caiu, mas eu estou aqui presente. Ela voltou nesse momento. Coloquei, sim, coloquei, Ana Paula. Pode sair, se quiser. Tá bom, tchau, tchau. Ariane. Presente, Tchau, professor. tchau. Tchau. Tchau, tchau, Ariane. É verdade, Sara. Tudo se resolve. Diegão, tá na área? Opa, tô aqui sim. Valeu, Diegão. Até mais. Tchau, tchau. Ellen Pires. Pires não, Priscila. Presente. Até mais, Ellen. Tchau, tchau. Gilvana da Cruz. Presente. Até mais, Gilvana. Da Silva Lima. Presente. Até mais, Lima. Eloine. Presente, professor. Eloine, apareceu uma mensagem que você ia, no começo da minha aula, que você ia sair porque estava gravando. Não foi tu que mandou, não. Foi o sistema. Sabe o que é, não, né? Se tem alguma autorização que não... Não, o meu celular saiu do nada, não tem na hora. Aí depois que eu entrei, eu só já estava gravando. Eu também fiquei sem entender porque ele tinha saído. Para mim veio uma mensagem, teve aquele tempo que nós assinamos os termos, né, de gravação, e será se foi isso? Aí fiquei na dúvida aqui, mas ainda bem que deu certo. Ainda bem, eu fiquei com medo. E agora? Será que vai dar para entrar? Eu, reiniciei o celular, não consegui entrar. Pois beleza. Certinho, Eloane. Bom final de semana. Ó. Tchau, tchau. E você também, professor. Júlio César. Oi, tô aqui. Valeu, Júliozão. Até mais, garota. Até segunda. Gelvana Camargo. Cálita. Presente. Vou já fazer suas atividades de recuperação. Cálita, faz lá. Giovana, botei presença. Até mais. Ó, tchau, tchau, Giovana. Faz as atividades. Se não, eu acho que tá livre. Se não tiver livre, tu me contacta pelo celular para poder liberar. E faz recuperação também, mas eu acho que tu consegue passar só com as atividades. Eu acho. Eu não tô te prometendo nada, mas eu acho que sim. Eu vou fazer a recuperação para garantir. Faz lá. Ó. Kevlin. Presente, professor. Até mais, Kevin. Bom final de semana. Obrigada. Késia. Presente, professor. Certinho. Só um instante aqui, Késia. Peraí, Késia. Késia. E Késia, o teu caso também não parecido com o da Cálita, né? Se você fizer atividade, talvez tu consegue passar, mas faz a recuperação para garantir, viu? Tá bom, vou fazer tudo. Fazer a Certo, recuperação então. e a atividade. Se a atividade não estiver aberta lá, tu me chama no WhatsApp, que eu acho que tá aberta, mas Eu tava olhando para poder fazer as atividades, eu tava olhando ontem mesmo para ver quais que eu tinha pendente. Aí eu não vi assim, eu só vi 2 atividades lá que tava para fazer e as outras eu já tinha feito. Eu acho que não tá aberto para mim. Tá bom. Qualquer coisa eu abro para ti lá. No caso vai ser Tá a bom, Cálita então. e você. Até mais, Késia. Uma rocha lá na recuperação. Até Lívia. mais, tchau. Tchau, tchau.
Certinho, Lívia. Pode sair até segunda-feira. Maxwell na área. Presente, professor. Beleza, Maxwell. Pode sair também. O Maxwell tá de boa, né? Não Mas, ficou aí moço. nada, não. De boa, garoto. Valeu. Pamela. Opa, bom dia, presente, professor. Bom dia. Pamela, eu vi uma mensagem tua lá nos e-mails, ainda vou olhar direitinho. Parece que teve uma atividade que eu falei que tu não mandou e tu mandou, né? Eu vou olhar com mais detalhes depois, tá? Não foi uma atividade, foi uma questão, né, na verdade, né? Acho que foi você, não foi? Acho Certinho. Vamos lá. que, no caso, eu tinha escrevido primeiro as questões, né? Daí, quando eu fui colocar o cálculo, não coube nas linhas. Entendi. Depois eu vou olhar direitinho lá. Eu vi a mensagem no e-mail, mas não consegui ainda rever. Até mais, Pamela. Ok. Rebeca. Tchau. Nada. Tchau, tchau. Rebeca? Oi, tô aqui, presente. Beleza, Rebeca. Registrei aqui, pode sair, Rebeca. Sara Jennifer. Tchau, tchau. Presente, estou aqui. Beleza pura, Sara. Registrei aqui, pode sair, Sara. Tchau, tchau. Bom final de semana para o senhor. Igualmente, Sara. Stephanie. Bom dia, professor. Bom dia, Stephanie. Registrei aqui já também, pode sair, Stephanie. Tá ok. Tchau, tchau, Stephanie. Até mais.